Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Encontro Esporte Clube. E hoje nós teremos um encontro top. Esse cara que está aqui com a gente aqui hoje, nós temos o privilégio, vamos ter o privilégio de bater um papo com ele. Um cara de uma história fantástica no futebol, na vida. E nós vamos conhecer um pouco da história dele hoje. Quero agradecer você, meu amigo, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, pastor, pelo convite. Me sinto privilegiado, honrado de estar aqui em mais uma edição desse encontro Esporte Clube e vamos bater um papo legal, contar só fato verídico que Verídico. aconteceu na minha caminhada desde lá de Séries, aonde é minha cidade natal, até os dias atuais. Bom demais, cara. Nós vamos começar aqui agora. Eu quero te dar esse presente aqui Ó, pra já de você. cara recebendo É presente? presente pra gente começar da Palavra Store. Que isso, aí. Abre aí pra você mostrar Deixa pro eu abrir. pessoal aí. Vamos ver aqui. Já vi que você gosta de tomar café, então você vai tomar um Gosto. café. Olha, uma caneca linda, hein? A sua história inspira pessoas. E é verdade. Bacana. E é, isso é Assiste. verdade mesmo. É, Nem que ué. seja um pouquinho, mas alguém vai estar sendo inspirado. Eu tenho certeza disso, Bacana. certeza, Obrigado certeza. por tomar meu cafezinho com leite. Eu gosto todo dia de manhã. Valeu, Bom muito demais. obrigado. Já Presente ganhei um nosso. presente, hein? Presente nosso pra você aí. Dani, vamos bater um papo aqui. Você falou que você é de Séries. Sim, eu sou natural de Séries. Uhum. É uma cidade que fica aqui no nosso interior de Goiás. Meu pai é goiano, capital, ele nasceu aqui, mas só que ele foi contratado para fazer um período na antiga Tele Goiás lá. E esse período se estendeu a mais de 11 anos, ficando na cidade, onde ele conheceu minha mãe, Uhum. que morava na roça. Casaram, tiveram dois filhos, que é minha irmã mais velha que eu, e depois eu vim. Só que meu pai teve que voltar novamente para Goiânia, a cidade natal dele, onde foi transferido. O estágio dele em séries se esgotou, e foi quando a gente volta. Eu conhecia Goiânia apenas no Mutirama, quando Uhum. meu pai vinha para trazer conhecer minha avó, parte de pai. Então Goiânia para mim sempre foi algo assim, que eu vinha a visita, a passeio. Então, adoro séries, é minha cidade natal, com muito orgulho, aonde eu nasci, aonde eu fiz minhas amizades de infância. E com 9 anos, 8 para 9, chega o Danilo em Goiânia. 9 anos. É, essa transição de séries pra Goiânia, pra pessoal conhecer um pouco da sua história, você é ex-jogador de futebol, né? Sim, eu sou o Danilo Dias, eu costumo me definir como um atleta que se realizou enquanto profissional de futebol, mas que se encontrou e encantou na comunicação. Que top, hein, cara? Esse sou eu. Que bom. Realizei sonhos de que muitos brasileiros têm vontade de realizar, como atleta profissional de futebol, mas onde eu me encontrei e me encanta cada dia é aqui, na comunicação. E no futebol, onde nasce essa paixão pelo futebol? Eu tinha 6 para 7 anos, hein, da idade quase do meu menino. O meu pai me levou para ver Séries e Vila Nova. Meu pai da capital, né, tava em Uhum. Séries trabalhando e falou: "Olha, vai vir um time lá de Goiânia jogar aqui". E o Vila chegou na cidade, ônibus, todo o carro fazendo carreata atrás. Eu não sabia qual era o nome do time, mas sabia que era um Aham, time da capital. aham. E meu pai foi na carreata, movimentou a cidade, o estádio totalmente cheio. E eu me lembro bem que não tinha lugar pra gente sentar, eu fiquei no alambrado, assim, quase não vi o jogo. Pequeno, né? Mas eu me lembro do resultado, 0-0, e lembro que o estádio completamente cheio. Eu tenho essa imagem viva até hoje. E ali despertou algo em mim. Não falei pro meu pai na altura, mas o meu desejo começou naquele estádio, que eu queria entrar naquele campo, me mostrar pro pessoal da minha cidade. Ali despertou, porque eu vi a cidade envolvida, eu vi todos indo lá para ver o time do Vila. Eu falei, não, mas eu quero estar aqui, eu quero representar a minha cidade. Eu queria vestir a camisa do Séries, mas eu queria estar naquele campo para que a minha cidade me conhecesse. Cara, que loucura, né? Porque então na sua família não tem nenhum jogador de futebol? Não, zero. Então não tinha. E meu pai começou a me levar para ver ele jogar, ele brincava, e eu Aham, fui entrando, entrando, aham. até que eu voltei até que a gente chega em Goiânia, e eu falei. Aí eu tinha 9 anos, eu falei, eu quero fazer futebol. Me colocaram na escolinha do Goiás e eu fui indo. Aí o que que acontece? Você tinha um jeito ou você foi adquirindo? Como é que é? Eu tinha um jeito. Tinha. Tinha, porque eu sempre gostei de futebol, quebrei Aham, meus dentes na infância em séries, aham, jogando futebol. aham, Presente que eu ganhava, eu gostava só de ganhar bola. Você tem que aprender a andar de bicicleta. Não, eu quero aham, bola de futebol. aham. Eu levava e amassava latinha na escola. Então, assim, eu sempre fui envolvido no futebol. Claro que eu tinha o dom que Deus me deu, Uhum, mas eu fui evoluindo. Um passe, uma corrida certa, uma coordenação. Mas eu sempre tive a fibra rápida. Então, uhum, eu corria mais que os demais. aham, Então, isso já foi um sim. pormenor a mais. A posição que você jogava era qual?
Atacante. Eu Atacante. sempre gostei de ser aberto pela direita ou esquerda. Ele jogava na ponta. Na ponta, antiga Correria. ponta. Hoje é o extremo, né? É o extremo. Mudou só o nome, né? Mas é a mesma função, né? Mesmo ponta esquerda e ponta direita. Então você começou foi pra escolinha do Goiás. Com 9 anos. 9 anos. Foi. E entre idas e vindas até dos 9 aos 17, onde eu assino meu contrato profissional, eu fui demitido 3 vezes do Goiás, no infantil A, no juvenil e no primeiro ano de júnior. Então, o porquê que eu fui mandado embora? Tinha listas, né? Eu nunca fui um titular absoluto. Tinha listas de demissão quando nós não ganhávamos a Copa Goiás, o Campeonato Goiano na altura, e meu nome estava. Mas nem por isso um desalento ali naquele momento me fazia desistir. Perseverou. Então, exato. Aí eu saí do Goiás e eu fui pro Ovel. Aí no Ovel eu fui bem, volta pro Goiás. Mas traz de volta o Traz de menino. volta. Aí eu fui bem de novo, fui mal, foi mandado embora, eu fui pra presidência. Aí volta de novo. Então, assim, essa ida não é a primeira pedra no caminho, não é o primeiro não que vai me fazer desistir. E eu não sabia disso. Eu tô falando hoje porque eu sou um adulto, mas na altura, meu desejo e a vontade de persistir era maior. Eu queria, sabe? Eu sabia que, o Goiás mandou embora. Não, eu vou para outro lugar e Deus vai me abençoar. Isso é até é até uma inspiração pra quem tá começando também, né? Pra esse menino novo, né? Porque pensa que vai ser tudo fácil, né? Hoje em dia, o mundo digital te traz tanta informação que você absorve, tanta coisa imediatista, que você quer ter uma resposta de algo muito rápido. Se alguém não te responde, você fala, tá demorando, meu. Então, assim, às vezes a resposta para aquele momento, para me assinar o contrato com o Goiás, não era aquele momento. Deus falou, olha, te mostrei como que é, agora você vai para cá. Vou te mostrar de novo como que é e vou te trazer para cá de novo. Então, essas idas e vindas minhas foi bom. Foi muito bacana. Danilo, você falando essa questão lá do Goiás, você saía do Goiás e ia pra um time, porque a estrutura do Goiás é outro nível, né? E quando você ia pro outro clube, você chegava lá, a estrutura totalmente diferente. O que você pensava, cara? E eu falava, eu quero estar lá, mas o que eu tenho que fazer para estar lá? Eu tenho que jogar aqui, então hoje o meu melhor é aqui. E tem um fato curioso, quando eu cheguei no Ovel, eu fui subir um meião, ele baixou. Fui subir de novo, ele baixou. E eu não gostava de jogar de meião baixo, eu achava antiprofissional na altura. E aí, eu falei, gente do céu, lá no Goiás o meu não baixava, né? Porque era meio relaxado que eu estava usando. Sim. Mas eu falava, não, aqui é o melhor time que eu tenho. Cheguei no professor, posso comprar um meião dessa cor? Pedi meu pai, ele comprou, e aí pronto, eu já me senti bem. Melhor. Então, assim, não era dificuldade, não era o reclamar que ia me fazer bem. Então, eu tinha que encontrar naquele momento que, através dali, eu ia voltar para o que era bom. Então, o Goiás era a minha referência. Então, eu saí dali, mas eu tinha referência como foco. Eu vou voltar para lá. Cara, o Ovel também é um celeiro ali, né, cara? Celeiro, sabe? Foi muito... Tem um mistério ali, hein? Ali tem. Aquele campo lá tem... A unção de Deus tá lá, viu? Rapaz, muitos caras mesmo, né, cara? Saiu de lá, cara bom de bola, né? Dudu. Foi. Quem mais? Danilo Dias, né? Passou por lá. O Lucas... O Lucas, aquele tava no Grêmio. Tá no Grêmio de novo, o né? Leiva. O Lucas Leiva. Não, o Lucas Leiva não. O que foi pro Real e depois voltou pro Grêmio. Sim. Sei. Lucas Silva, né? Lucas Silva, sim. Lucas Silva, né? Então tem muitos caras aí, né, cara, que saiu de lá já passaram da lá. Ovel. Então você foi e voltou pro Goiás, com 17 anos, então você assinou o primeiro... Foi, aí eu regresso e até pra mim assinar o contrato foi algo curioso também. Eu volto no ano de júnior e eu queria ir pro profissional. O presidente do Goiás desce, porque eu já tava no meu segundo, terceiro ali, então muitos já começam a figurar lá no elenco profissional, né? E aí o presidente do Goiás desce, vai ter a lista pra estar São Paulo. E eu era reserva do clube, na altura, no júnior. E aí o Raimundo Queiroz desce e fala, eu vou ler alguns nomes aqui. São 8 jogadores que vão integrar o elenco profissional do Goiás já na abertura do mês de janeiro. Vai disputar o Campeonato Goiano e não vão para São Paulo. E eu, assim, ansioso, eu me lembro bem, não de como eu estava na altura, mas eu lembro bem do campo, onde o Raimundo estava, onde os treinadores, lá no CT do Goiás, eu sentado. Eu lembro posicionamento certinho até hoje na minha cabeça. E ele falando, eu olhando, eu ansiando para ele falar meu nome para mim profissional. Mais uma vez, Deus me mostra que não é agora, é depois. E o que acontece? Ele não fala meu nome, eu reservo. Os 8 já se levantam, né? Pode ficar ali que eu vou ter uma conversa com esses. E o Raimundo fala, agora o treinador, que era o Luvanor, ele vai preparar a lista e vocês vão ter oportunidade na Taça São Paulo. Vocês não vão agora pro profissional, mas não quer dizer que não vai. Mas vocês têm a Taça São Paulo, o Goiás nunca passou de fase, quem sabe vocês reservam, quem sabe vocês vão lá e faz alguma coisa. E Deus me preparou. Eu de reserva fui para titular na Taça. O Goiás nunca passou de fase,
nós passamos da fase inicial com Vitória, que era o time revelação boa. Sim. Passamos da fase seguinte e caímos no 5º jogo. O Goiás, no máximo, que fazia era 3 jogos, Sim. nunca passar. Quem fazia os gols do clube? Eu. Danilo. Volto com 5 jogos, 5 gols. Aí você falou, opa. E aí, opa! E aí eu volto. Aí é um detalhe curioso, porque eu já volto com confiança, e quando você tá com confiança acima, eu volto, treino, 2 treinos no elenco do Júnior ainda, porque eu tinha idade, e eu vou pra casa e comento com a minha mãe, falo, nossa mãe, eu fui tão bem, eu queria uma chance no profissional, sabe? E aí que tá a expectativa, que quando você cria uma expectativa, você frustra, porque o nosso cérebro cria algo que se calhar não depende de você. Claro. E ela me falou isso. Ela falou, não depende de você isso. O que depende de você, faz bem feito, trabalha. Você não foi lá, fez bem. Continua agora, dá sequência. E nisso, passado uma semana, Danilo, é pra você subir pra treinar lá. E olha só, os 8 nomes que já estavam treinando, só restavam 2. Eles jogaram os caras pra baixo de novo. Jogaram de novo. E dos que chegaram da taça, subiram 3. Eu e mais 2. E aí, quando eu pisei lá, primeira vez, eu falei, olha, daqui eu não volto pra trás. Daqui eu quero ir só pra frente. Você já tava com 17 ou 18? 17 anos. 17 anos. 17. Aham. E aí eu já sempre tive um passo a mais, assim, Deus me deu isso, de conseguir enxergar o que eu queria. Aham. Então eu falava, olha, daqui eu tenho que ir pra frente. Aham. Mas eu não me interiorizava com pressão. Aham. Eu sempre soube lidar isso. Aham. Eu falava, daqui eu quero continuar subindo. Uhum. Porque se abriu essa porta, pra que eu vou olhar pra trás? Sim. Vamos olhar pra frente. Aham. E entre idas e vindas, eu continuo no elenco profissional durante todo aquele ano, assino meu contrato, faço alguns jogos no Júnior ainda porque eu tinha idade e vou pra mais uma taça. Eu peço pra ir. Aí deu a receita, né? E agora mais maduro, já Mais sabia como era o maduro. torneio. Eu já pedi, solicitei pra ir. Ah, você tem certeza? Tem. Quero ir. Onde eu falei, ó, o meu intuito lá na taça é fazer melhor do que o ano passado. Se eu fiz 5, eu tenho que fazer 6. Aham. Se nós chegamos no 5º jogo, nós temos que chegar no 6º. Chegamos no 6º jogo, onde eu tenho um parceiro de ataque muito bom, que é o Wellington, Sim. na altura. Sim. Ele faz 6 e eu faço 5 gols. Nós dois participamos de 11 gols diretamente. E aí nós dois voltamos pro profissional de novo. Só que aí é o momento, já não era mais meu, era dele. Sim. E eu soube respeitar isso, o momento dele foi bom, ele veio com confiança. É a hora que ele engrena, e aí a vida dele segue por um caminho, a minha começa a seguir pro outro. No Goiás você fez quantos jogos no profissional? No profissional eu fiz 74. Jogou muito, hein? Joguei titular 16 e o resto tudo suplente Aham. utilizado e suplente Sim. não. Sim. Você chegou a disputar o brasileiro? Brasileiro 2005, 6, Sul-Americana de 2006, Uhum. 2005, perdão, e a Libertadores de 2006. Mas jogou até Libertadores, então. Foi. Eu não fui um grande atleta, eu tenho noção disso, não tive, eu tive uma passagem pelo Goiás profissional, porque não foi do jeito que eu desejava. Não é muito jogo, cara. Sim, muito. mas só que eu realizei sonhos e desejo daquilo que eu tinha como referência, Aham. entende? Eu não foi do jeito que eu imaginei em termos profissional. Entendi. De honrar o que eles me deram, de ser um atleta assim, sair vendido, mas eu realizei aquilo que eu tinha mentalizado lá atrás. Quando eu fui demitido, eu tinha referência de assinar um contrato, de ser inscrito no Brasileirão, de jogar, de estar no meio deles, e eu realizei. Se calhar, se eu tivesse colocado na minha meta, na minha referência, jogar 100 jogos, ser titular absoluto, sair vendido, eu teria realizado esse desejo. Entendi. Às vezes a minha referência, minha Entendi. meta foi baixa Aham. e eu consegui bater ela. Porque se o meu teto fosse um pouco maior, eu teria conseguido. Do Goiás você sai e vai pra onde? Do Goiás, eu em 2006, 2007, eu começo a treinar separado. Uhum. Eu começo a não ter tanta oportunidade, mas eu tinha 4 anos de contrato ainda. Uhum. E eu não me apegava a isso. Na altura, o menino ganhava pouco na base, passa a ganhar um valor bacana, Uhum. mas eu não me apeguei àquilo. Tanto que 80% do meu salário era para pagar um apartamento, que meu pai obrigou eu a comprar na altura, Uhum. e os outros 20% era para mim viver, cortar meu cabelo, ir pro cinema. Eu tava com 18 anos já. Uhum. Então, nessa altura, o que acontece? Eu tinha contrato com o Goiás, e muitos falavam, o Goiás que te pague. Você tem 4 anos de contrato, tem até 2011. Não, fica tranquilo. Só que eu não queria aquilo pra minha carreira. Treinando separado, os caras chegavam pra treinar, eu tava indo embora. E eu começo a ser emprestado. Vou emprestado pro Goiânia, onde eu disputo o Campeonato Goiano, eu vou bem. Faço gol, volto pro Goiás, peço pra ser emprestado novamente, vou pro interior de São Paulo. Aí desperta algo em mim lá. E depois, em 2008, eu chego a uma conclusão, vindo do Noroeste de empréstimo,
onde eu não quero ficar pegado mais ao Goiás, por eu não estar sendo franco com eles. Uhum. E vou até o presidente na altura e falo para ele que, olha, eu tenho isso para me pagar do meu apartamento ainda, eu tenho isso para me receber do meu contrato, vamos ser justos, vocês me deram algo, me ajudaram como homem, me ajuda, só paga o meu apartamento que falta aqui e eu abro mão do resto, deixa eu seguir minha vida. Ficou bom pra eles também, né? Exato. Ele Aham. pega o telefone, liga pra menina que cuida do financeiro. Uhum. O Danilo tá com os boletos aqui, você vai fazer a quitação, você vai pôr no nome do pai dele e da mãe dele e traz a rescisão que ele vai assinar. Mas ele só vai assinar após você fazer a quitação. Vai na construtora, faz a quitação, Aham. o apartamento é pago no nome dos meus pais, eu assino a rescisão. Fui justo, fui leal com Goiás, eles comigo, tem portas abertas lá, sabe? Então, Bacana, assim, bacana. é um clube que eu respeito outros também daqui da nossa cidade. Ele me ensinou a ser homem, me ensinou a tê-lo como referência, como atleta. Fomos leal um com o outro e não saiu mágoa para nenhum dos lados. Ah, poderia, É, quando se treinar separado. Ah, por que eu tô aqui? Não vou treinar, não. Foi períodos, sim. E outra entende? coisa também, você poderia, como muitos caras fazem, você pegar o contrato e ir até o fim, né? E até o Beleza, vocês me fim. E aí, emprestam. chegava 2011, eu ia pra onde? Sim. Poucos jogos, poucos minutos, Aham. confiança em baixa. Aham. E o que acontece? Eu vou rodar, eu vou pro interior de São Paulo, meu nome começa a ser conhecido, Uhum. entre Noroeste, Guarani, de Aham. Campinas. E um dos empresários que tinha empresa no interior de Marília e Bauru, tem empresa sediada em Uberlândia e Uberaba. E ele fala, olha, eu vou te contratar para ir para Uberaba. Só que meu avô, nessa altura, estava perto de um câncer terminal no Uhum. pâncreas. Uhum. E eu falo para ele, vô, eu vou para Uberaba. Aí ele vira para mim e fala assim, se você for para lá e não for bem, meu filho vai carregar a caixa. E ele mal, já de saúde. E aí E você eu, tava com quantos anos? eu estava com 21 anos nessa altura. E aí eu vou pra Uberaba, eu assisto o primeiro jogo, chego no sábado, assisto no meio da torcida, o jogo ninguém me conhecia, dentro de casa, na estreia do Mineiro contra o Ituiutaba na altura. O melhor jogador do time do Uberaba foi o da minha posição número 11. Vai vendo. Olha só. Se não é difícil, se você não está na dor, é porque não tá, você tá na zona Aham. neutra. Aham. E aí, Daniel, vai escutando, que incrível isso. E eu lembro da frase do meu avô. E aí o Uberaba perde 1-0 na estreia em casa, torcida lotada ali, o estádio. E todo mundo falando bem do menino. Eu escutando, né? A voz do torcedor, vou embora. Beleza. Iniciei minha semana de treinamento. O treinador não sabia quem eu era. Não me pediu minha contratação. Eu vim porque o empresário me colocou lá. Sim. Era um dos conselheiros. E aí eu começo a desempenhar meu treino. Da na quinta-feira o treinador cai. Treinador demitido. Olha só como é o agir de Deus. E sexta-feira nós apresentamos quem vai dar o treino? O auxiliar técnico fixo da cidade. Aham. O que ele faz? Esse menino aqui vai ser meu titular. Não sei se foi por influência do conselheiro ou se foi pelos treinos que eu desempenhei durante Aham. aqueles dias, mas ele me tira o melhor jogador do time, E te que põe. foi no e me põe. E mais uma vez Deus me deu esse dom de não se sentir pressionado. Aham. E eu falei, não, eu tô bem, eu vou jogar, vou transferir para ele essa confiança que ele tá me dando, Aham. né? Vamos jogar contra quem? Vila Nova de Nova Lima, perdão, Vila Nova, Guarani de Divinópolis, lá em Divinópolis. O Guarani tinha ganhado 1-0 fora de casa, e nós perdidos em casa de 1-0. E Deus é tão bom que ele prepara as coisas. Esse treinador caiu, o que chegou, tava na cidade, me deu confiança, me deu a número 11. Ganhamos de 1-0, gol de quem? Danilo Dias. Danilo. Como é que pode isso, cara? 1-0, gol meu, cara. Uma jogada triangulada, um gol bacana, sabe? Eu Aham. tabelo, trago pra dentro e bato. Ela bate assim no morrinho, engana o goleiro. 1-0, o estádio cheio. Um sufoco o jogo. Doido pra terminar, termina 1-0. Volta o Danilo, melhor em campo, pra cidade, já começa a ser conhecido. Quem que é esse menino? Aham. Sabe? Entrevista, aquela Aham. coisa, e eu jogando tudo os créditos pro treinador que me bancou. Aham. Só que eu lembrei da frase da minha mãe: faz o que você não cria expectativa, Sim. faz o que tem que ser feito, que você consegue fazer. E o que eu tinha que fazer era só treinar e Sim. manter a minha regularidade. Uhum. Próximo jogo, clássico contra o Uberlândia. Clássico, eu falei, tem que ganhar, eu tenho que voltar. Não fiz gol, 2-2, mas dei 2 assistências, o estádio cheio. E dali pra frente, a minha história no Uberaba é incrível, é sensacional. Me tornei cidadão uberabense em 9 meses de cidade. O clube nunca, já fazia muito tempo que não tinha classificado entre os 8. Classificou. Nós classificamos em oitavo para pegar o Galo, foi o primeiro.
Eu fui o artilheiro do time na cidade, do Uberaba, no Campeonato Mineiro. Fiquei entre os 4 artilheiros. Perdi pro Tardelli e outros 2 do Cruzeiro na altura e fui o quarto. Uma campanha que já não acontecia desde 81. Então meu nome, pra mim aquilo ali já tinha sido bacana. Vamos pra Série D. Eu renovo com o Uberaba pra disputa Série D. Não subimos por um gol de um árbitro goiano que anulou, falando que bateu na minha mão e não bateu, mas enfim, detalhe, foi um erro. Beleza, passou. E a gente não sobe, mas eu sou o artilheiro da Série D, jogando por um time que não subiu. Sim. Eu fiz 9 gols, eu fui artilheiro e o vice fez 7, que subiu com o time na altura, o Botafogo de Ribeirão. Resumindo a história toda, ganho o título cidadão uberabense, saio de lá pro Ipatinga. Já maior, já naquela época já tava disputando. Um clube que estava disputando a Série B na altura. Tinha sido atual campeão mineiro do ano. Naquele ano que eu disputei em 2009. O Ipatinga subiu pra Série A, né? Subiu. O Ipatinga, nesse ano de 2009, ele é campeão. Onde eu estava no Uberaba, ele é campeão. E aí, termina o ano, ele cai da Série A pra B e me contrata pra disputar um Mineiro de 10. E eu vou. E lá em Ipatinga já é outra história bacana também. Que desde a minha chegada até o meu 7º mês que eu saio do clube pra Europa, foi algo interessante também, que é legal. O que aconteceu lá em Ipatinga? O treinador, no primeiro treino, o Léo Condé, ele vira pra mim e fala assim: jogar no Uberaba é fácil, agora eu quero ver aqui. Pôs a pressão, pôs um desafio pra mim. E eu treinando muito, voando, confiante, vou pra estreia titular absoluto. Contra o Tupi Juiz de Fora. Mas só que eu vou mal no jogo. Normal, ansiedade. Nós empatamos, mas eu vou mal. E ele cai. Não, minto, nós perdemos 2-1. No finalzinho eles fizeram o gol. E o Léo Condé já caiu na primeira rodada. Que loucura, hein? Loucura, o presidente já mandou o cara embora. E vem o outro Gilson Kleiner. Agir de Deus de novo. Olha aí como que são as coisas. Gilson Kleiner é um bom treinador, né, cara? Bom, e muito bom. E pra você ver como são as coisas, nos 2 clubes em Minas que eu estava, na minha chegada o treinador passa a semana cai. Como que você me explica isso? É o agir de Deus preparando a mão ali, né? E aí, vai escutando. O Léo Condé sai e chega o Gilson. O Gilson escala o time ali e já me põe no banco. Porque eu fui mal contra o Cruzeiro no Mineirão. Põe no banco. Eu entro muito mal, nervoso, perdendo bola. Já no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, o Ipatinga vende o jogo pro Mineirão de novo. E eu nem sequer no banco fui. Fiquei no 19º. Fiquei lá em cima, na bancada, vendo o jogo. 4º jogo, o Gilson chega em mim e fala assim, não é porque você não foi meu titular, não é porque você foi cortado do último jogo, que você não possa ser meu titular. O Criciúma tá te querendo, mas eu não vou te liberar porque você ainda vai ser meu titular. Te deu moral, hein? Me deu. É o que eu precisava. Tem treinador que ele é psicólogo, e ele me injetou em mim aquela injeção de ânimo que eu precisava naquele momento, entende? De dar continuidade ao meu trabalho. Porque eu tinha a confiança dele. Às vezes o momento não estava bom, era pra mim. Danilo, eu não vou te liberar. Porque ele podia muito bem falar, é um a menos, não tá jogando mesmo, libera, empresta ele aí, traz outro que eu quero. Não. Ele me deu confiança. Daquele momento em diante, da 4ª rodada pra frente, eu sou o vice-artilheiro do time no Mineiro. De reserva, eu era o vice-artilheiro. Só perdi pro Alessandro, que era titular. Vou entrando todos os jogos, pênalti, fazia gol, sabe? Sofri, o Alessandro batia, dava assistência. Termina o campeonato com 6 gols. O Alessandro termina com 10, se eu não me engano, mas o artilheiro foi o Hélio Paulista na altura. E Deus preparou tudo pra mim na semifinal. Nas quartas a gente pega quem de novo? Tupi, lá. E o número 11, o titular, machuca. Eu entro, vou bem, conseguimos a classificação, mas só que ele não tem tempo para recuperar, nem para semi, nem para final, se passasse. Foi a oportunidade, Agir cara. De Deus de novo. Quem que era o vice-artilheiro que estava entrando todo o jogo? Minha primeira opção é quem? Danilo. E o que ele falou lá atrás? Não é porque você não está jogando que não possa ser meu titular. Isso. Ele repete a frase para mim. Ele me chama na sala dele e repete. Você vai jogar domingo contra o Cruzeiro. Semifinal. Jogo grande. Jogo grande. Ipatingão lotada, cidade movimentada, ingressos antecipados acabado, máfia azul do Cruzeiro descendo, movimento o estado. E naquele ele falou assim, Só uma pausa pra esse aqui. E qual que é o que o jogador sente no jogo desse aí, cara? Um mix de adrenalina, de ansiedade, de querer mostrar pra torcida, de querer dar o seu melhor no sentido de
ser o destaque da partida, sabe? De ser o nome dele, de referência. Poxa, ele tem uma atuação de galo, uma atuação bacana. Então, assim, foi algo que eu senti. E antes desse jogo, tem mais um mistério na minha vida. Eu entro no departamento físico, onde se encontrava o Jajá, que era o jogador que eu ia entrar no lugar dele, o alemão, o zagueiro, e mais 2 atletas que estavam lá fazendo. Eu entro para pedir uma atadura para passar no meu tornozelo. E eu, na hora que eu entro na fisioterapia, mais um que me tá fresco até os dias de hoje, eu entro, na hora que o alemão me vê, ele, olha aí, ó, quem entrou. Depender de Danilo pra gente ir pra final, a gente tá morto, hein? Nossa, E os 4 atletas riem. Aham. E o fisioterapeuta ri também, mas ele me olha, vê que eu fiquei sem graça. Aham. E, Danilo, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, tô, tá dura. Pra mim passar com o ban. Ele, você quer que eu faça? Senta aí. Eu falei, não, não, faço lá fora, pode me dar. E ele me dá, eu vou pra fora. E você viu aquilo lá como combustível, né? Fiquei meio assim, ruim na hora. Falei, caraca, me diminuíram. Mas só que eu tinha números. Eu tinha Aham. 4 gols no campeonato, Aham. poxa. Eu era o vice-artilheiro ali, Aham. né? E eu falei, pô, se eu sou vice-artilheiro, 4 gols, eu tô entrando todo jogo. Então, assim, eu não falei isso pra mim na altura, não falei, Sim. eu no meu íntimo, mas eu fiquei mal ali, beleza, fui pro treino, arrebentei no treino. Falei, tô bem. E beleza, e no primeiro jogo, o Gilson arma um esquema pra me anular o Jonathan, que na altura, o lateral direito da Lembro. Inter, Sim. que tava voando. Primeiro tempo, ele falou, Danilo, você não vai jogar, mas ele também não. Com a bola você tenta jogar, mas sem bola marca ele, anula ele. Aham. Primeiro tempo, meu, onde o Jonathan tava, eu estava. Zero. Rápido, né? Zero. Jonathan, zero. Tanto que o Adilson Batista, treinador do Cruzeiro, muda ele de posição na volta do intervalo. E eu chego no Gilson e falo, olha, ele pôs o Marquinhos Paraná na direita e adiantou o Gilson. O que eu faço, professor? Encosto nele assim, né? Ele deixa o Jonathan pro nosso lateral esquerdo, Marinho, e adianta e pega o Marquinhos. O Marquinhos não vai subir tanto, agora começa a jogar. Foi onde eu joguei bem também. 0-0. Decisão onde vai pro Mineirão. Mineirão lotado. E aí, Aí é outro nível. é o melhor jogo da minha vida. É mesmo, cara? Deus preparou também. Aquele cara que fez o comentário, olha aí de quem que a gente vai depender pra ir pra final do Mineiro. Nós estamos mortos. É o melhor jogo da minha vida. Ó, Deus preparou aquele palco, Deus preparou aquela fala, Deus preparou o jogo no Mineirão para que eu fosse o destaque. Sofri um pênalti não marcado pelo Fábio, o juiz não deu, aos 44 do primeiro tempo. Dei 2 assistências que 2 jogadores erraram o gol no primeiro tempo. Flutuei em campo. Flutuei em primeiro tempo. Os caras, quem que é esse cara? E como ele faz o pênalti, o meu osso aqui dá uma luxação. Aham. Porque eu tiro a bola, ele chuta aqui. E o árbitro não dá, porque eu tô já desequilibrado, mas eu tiro a bola, ele chuta, é pênalti, real, claro. Aham. E eu vou pro intervalo, reclamador, eles passam uma cobã amarela no meu braço. É um agir de Deus, é o sinal. Tipo, não precisava daquilo pra não ser o destaque, mas era uma Ajudou, referência que aham. Deus ia me dar. Olha, aquele menino ali agora, vocês vão ver, é um sinalizador. Aham. Eu entro pro segundo tempo, faço 2 gols em menos de 18 minutos. Nossa. Desbloqueei o jogo. Um golaço, cavo por cima do Fábio, o outro eu bato cruzado. E ainda dou assistência pro terceiro gol do Alessandro. 3-0 dentro do Mineirão, classificação pra 2 final. gols e uma assistência, hein? 2 gols assistência, o Hélio Paulista faz um gol de pênalti depois. Chega ao meu 6º gol no Campeonato Mineiro. Passo o Jajá, que era o titular, que tinha também 4. E vamos pra final do Mineiro. Sou condecorado pelas rádios locais, como o atleta do jogo. Aham. Aquele jogador que falou de mim, aqueles que riram de mim, falando, olha de quem a gente vai depender pra final. Me abraçaram, sabe? Me abraçaram, usaram de sátiras até pra me abraçar. Que isso, hein? Quem diria e tal. Mas eu tava tão flutuante, eu tava tão deslumbrado com aquele momento que eu estava fora de mim. Tanto que um dos gols eu aponto pro Gilson Kleina, pro treinador, e faço assim com a cabeça. 2 vezes assim eu aponto pra ele. Lembra, né? Porque aquela frase que ele falou pra mim na 3ª ou 4ª rodada. Que top, E hein, cara? naquele jogo tem pessoas de fora vendo o duelo. Aham. Tinha nisso o Atlético Mineiro elimina o América, nós vamos pra final com o Galo. Aí tinha pessoas de fora acompanhando. Eles ficam mais dias pra ver o início da Série B. Povo de fora, você fala de fora do país. Fora do país, sim. Tinha de Portugal, Dinamarca, Suíça, vários países lá vendo. Eles ficam para ver as 5 primeiras rodadas da Série B, antes da pausa da Copa de 2010. 6 jogos da Série B. Eu faço 3 gols e o Ipatinga perde 2 jogos, perde 4 e ganha 2. Só que eu sou o artilheiro junto com o Carlinhos Bala do Náutico, na altura. Então eu iniciei voando a Série B, não queria ir embora, mas chega uma proposta para mim.
tanto da Suíça quanto de Portugal. E aí, o meu passaporte para a Europa inicia ali, em 2010, onde eu fiquei 7 meses no Ipatinga. Em junho, eu chego em dezembro, em junho eu vou embora, mas em 7 meses Deus fez assim, me colocou em outro patamar, do menino que foi desafiado, sentado no canto de uma quadra para fazer um teste físico, um teste de percentual de gordura. Vamos ver se aqui você consegue jogar. No Beraba é fácil, aqui não. Aham. E saio 7 meses depois sendo titular, não querendo sair, porque eu estava bem na Série B. E por que você saiu? Por causa do financeiro? O presidente que já tinha negociado eu, Ah, tá. ele já tinha recebido a quantia, Sim, sim. sabe? Então, assim, ele já tinha praticamente vendido a porcentagem do passe dele. Então, eu tinha que aceitar. Aham, Eu só bati o pé em relação ao meu ordenado. aham, Como ele já tinha me negociado, eu falei, olha, eu só vou por 3.000 euros a mais. aham. Não, não, então não vou. Pô, Eu vou ficar treinando separado. E aí eles chegam ao valor que eu queria, e aí é a hora de eu... O sonho de um menino de Séries, de entrar no estádio municipal de Séries, tá indo pra tô Europa. atravessando o Atlântico. Nem passaporte eu tinha. Aham. 22, 23 anos, Você nessa foi altura. pra Portugal? Fui. Eu opto por Portugal pela facilidade, por o presidente Ali. já ter me vendido, ter parceria com aquele clube. Uhum. O da Suíça não ia me dar tanto valor financeiro, mas poderia me dar, na altura, um patamar mais próximo de Itália e Alemanha pela localização do Aham. país. Mas nessa altura eu não vi, eu vi só o dinheiro. Sim, Sendo bem sincero, sim. 23 anos, Aham. eu queria poder ganhar em euro e de um apartamento que eu já tinha, comprar outro. Sim, sim. E aí eu vou para Portugal, chego lá também, já sou desafiado na chegada do treinador um holandês. Eu chego no E último. eles falam que o holandês não gosta de português, não, né? Não, o Brasileiro, não, holandês é né? muito, ele é muito sistemático, sabe? Ele é muito duro mesmo, digamos. Aham. E aí eu chego no último dia de pré-temporada deles, pra você ter uma ideia. Demora a negociação, porque eles não queriam me dar o que eu queria. Eu tenho que pegar o carro, mudança, pra Ipatinga, eu passo em Uberaba pra despedir de amigos, Uhum. vem de carro, chego aqui, pego o avião, vou pra Brasília, pra ir pra Lisboa, enfim. E nisso tudo, eu chego no último dia de pré-época deles lá. Então eu cheguei um pouco abaixo deles. E o treinador, no primeiro treino meu, na hora que eu chego, ele fala: Olha, chegaste tarde já, hein? E eu, pois é, mister, vamos. Eu entro no ônibus e já pego o avião e vou pra Ilha da Madeira, onde é a sede do clube. Uhum. No primeiro treino meu, ele para o treino e ele fala: Se tu pensas que aqui é o Brasil, vai te voltar no primeiro voo de volta. Porque eu pego a bola, eu vou pra cima. E não pode. E não Quem que pode, lá é toca? tático, lá é assim, tem que respeitar a passagem do Aham. companheiro, sabe? Aham. Tem que tocar e passar. Aham. Ele gostava de dar 2, 3 toques na bola, e eu já pego a bola, eu demoro e vou pra cima e perco. E ele para o treino. Mais um desafio. E passa alguns jogos, quem que tá demitido de novo? O treinador. Você é o de... Eu tô parecendo que eu tô demitindo os caras, ué. O treinador, onde eu vou, os caras caem. Poxa, pelo amor de Deus. Mas a estrela de Deus não brilha com trevas. Não que ele seja, atenção, mas Aham. eu jogo até com ele. Eu faço um jogo com ele bem, eu vou bem no jogo. Só que ele se desentende com a diretoria e é demitido. Aham. Quem que vem? Vem o treinador do Marítimo B. Um treinador que, pra mim, hoje ele está no Olympiacos, da Grécia, o Pedro Martins, que foi o que Deus usou pra me ensinar tudo o que é o futebol europeu. No meu primeiro ano no clube eu machuco, eu me lesiono por Aham. causa do calendário. Eu vinha de 7 meses de temporada, Mineiro, Série B. Eu chego lá, é o início de uma temporada, Mais jogo com ainda. mais jogos ainda. Ou seja, chega em janeiro, dezembro, aqui já está terminando a temporada, lá está na metade. E é onde eu sofro, é onde eu precisava de uma reeducação fisiológica e eu não tenho. Eu me lesiono posterior, me lesiono adutor, o meu organismo ainda demora a entender a recuperação. Eu faço apenas um gol em 30 jogos, dou 2 assistências, eu tenho números baixos. E, mais uma vez, o papel de uma injeção importante. Antes de vir de férias para o Brasil, esse treinador, Pedro Martins, me convida para ir na sala dele e fala assim, ó, vai, descansa, descansa mesmo, mas se prepara, porque quando você voltar eu vou tirar tudo que você tem. Eu não tirei nada de você e você não me deu nada, mas eu vou tirar tudo. Já veio com uma palavra já de Vim com a ânimo, palavra de né? ânimo. Só Claro. dependia de mim. Ele ia tirar de mim, porque eu Aham. tinha coisa para dar. Aham. Então ele queria tirar, Aham. sabe? Ele queria exprimir aquela laranja. Sim. E ele me deu ânimo para falar, Danilo, traz ela descascadinha que eu vou só espremer. Aham. E eu venho, eu faço umas férias diferentes, eu me cuido, eu como peixe, eu como salada, eu chego fino. Os outros chegou grandão, eu chego percentual abaixo, eu chego abaixo do peso. Abaixo do peso.
e começo a fazer o quê? A melhor temporada no Marítimo. Onde eu realizo mais de 172 jogos com a camisa na Primeira Liga, consigo vaga para o clube na Liga Europa, tenho um melhor ano de 1 gol e 2 assistências, eu passo para 11 gols e 6 assistências, classificamos para a Liga Europa, o time em centenário, nunca tinha entrado na fase de grupo, nós entramos, gol de quem? Danilo Dias. Então assim, lá na Geórgia, então assim, é um clube que eu escrevi a história, um clube que me abriu as portas da Europa, eu fico lá durante os 4 anos, cumpro o meu contrato com o clube, depois eu vou para o Azerbaijão, do Azerbaijão eu volto para o América Mineiro, disputo o Campeonato Brasileiro, e aí minha vida foi... Você encerrou sua carreira com quantos anos? 34 para 35. O que te levou a encerrar a carreira? Deus me mostrou um vírus invisível para que eu visse que ele já estava preparando o outro lado para mim. Então foi no começo da pandemia? Foi. Eu termino a segunda liga em Portugal num clube e eu tenho dificuldade de arrumar contrato, porque eu termino o campeonato lesionado. Então fica aquela dúvida, um menino com 33 já, será que ele vai recuperar? E de fruto daquela dificuldade que eu tenho, eu acabo tendo que ser escolhido por um clube que eu não queria, de uma divisão inferior. E aí o que acontece? Eu vou porque eu queria mostrar para mim e para os outros que eu conseguia jogar ainda. Só que nesse clube eu não vou bem, eu começo super bem, o clube começa a ter resultados ruins e por eu ter a folha salarial maior do clube, eles veem em mim o elo de culpa e me mandam embora. E eu nunca fui demitido de clube nenhum. Isso na Europa? Isso. Com 33 anos eu nunca fui demitido de clube nenhum, cumpri meus contratos, todos queriam que eu renovasse e eu fui mandado embora. E aquilo me doeu. E ali eu desperto algo. Eu falo pra minha esposa assim, nunca fui, chorei, sabe? Eu falei, mas por quê, né? E ali já era algo Deus me mostrando. Que aí eu falei, olha, eu não posso terminar o futebol, que foi tão bom pra mim, que eu tive uma carreira que eu me orgulho dos percalços que eu passei, por onde eu fui, as dificuldades que eu sei que eu tive que superar. Eu não quero terminar dessa forma. Aí um treinador brasileiro me convida para outro clube, eu vou bem lá, sabe? Mas só que Deus estava me mostrando que não era hora de eu continuar mais. Porque eu via jogadores chegar no treino e ficava assim, mascando chiclete, postando foto, tirando selfiezinha e o treino 10 minutos para começar. E eu achava isso um absurdo, falta de respeito. 30, 40 minutos antes, estou ali para trabalhar. É ginásio, academia, é um preparar, é uma conversa, é bater uma bola, pré-aquecer. Então eu falei, gente, e o menino no treino atropelava eu. E eu falava, poxa, será? Será que eu tô caindo? O cara tá tirando a selfie, você trabalhando. E aí eu ficava me incomodando com aquilo, ele tecnicamente inferior a mim, mas voando, uma fibra explosiva, jovem, sabe? Com toda a energia do mundo, que eu tive também. E aí vem a pandemia para Deus mostrar para mim. A pandemia chega, e nós regressamos ao Brasil apenas por uns dias, eu tenho um contrato lá ainda. As coisas aqui começam a acontecer no setor de vendas da loja do meu sogro. Eu me encontro ali por ter a comunicação, eu consigo ser um dos melhores vendedores, nunca tendo vendendo nada, consigo ser um dos melhores vendedores de planta dele, mas só que eu tenho futebol ainda. E volto a Portugal, recebo algumas propostas, as coisas nossas estavam lá, apartamento, carro, nossa empresa, e eu volto para lá, e recebo algumas propostas, mas Deus estava tocando algo em mim. E eu pego o telefone ali com minha esposa e falo, olha, eu recebi uma proposta aqui, 40% a menos do salário, não sei se eu vou ter condição de trazer vocês nesse início, mas eu queria te ouvir. E ela fala, olha, eu tô gostando do Brasil, vamos ficar por aqui? Você consegue em um mês resolver tudo por aí? Se você não se importar, mas eu tô disposto a te seguir, igual, a gente fica aí, eu gosto daí. Temos nossas coisas, e eu desligo o telefone e tomo a decisão. Falo, não, eu vou encerrar. Fui no clube, agradeci a proposta, agradeci o contrato, mas falo, a partir de hoje eu sou... difícil eu falar isso pra você, mas eu vou me desligar do futebol, como atleta. E chorei pro presidente, porque foi difícil pra mim. Eu estava ali encerrando um ciclo que iniciou lá em Séries. Querendo ou não, a idade... Foi. Novo, né? Mas Deus tinha algo tão grande pra mim que... E aí eu fico 4 semanas e meia em Portugal, resolvo tudo que eu tenho que resolver da minha família e regresso ao Brasil. Dia 30 de julho de 2020. É a minha chegada definitiva ao Brasil. Você vai continuar contando sua história, que o papo tá bom demais, já foi... Eu falo demais também. Não. Nossa, mas é porque eu quero falar dos nossos colaboradores aqui, dos nossos patrocínios. Opa, importante, hein? Importante demais.
Para quem acompanha o nosso podcast, nós temos os nossos colaboradores, patrocinadores que nos incentivam aqui. Eu quero falar para vocês da Manancial Mangueiras e Conexões. Manancial Mangueiras é uma loja de mangueiras e conexões hidráulicas aqui no nosso estado de Goiás, localizada em Goiânia. Então você que está precisando de mangueiras e conexões hidráulicas, é lá na Manancial Mangueiras e Conexões. Sempre vai ter alguém para te atender com material top de linha. E o telefone de lá é 3298-2131, 3298-2131. Então é só você ligar lá na Manancial que você vai ser bem atendido por um dos vendedores. Para você que está precisando de uma bateria do seu carro aí, atendimento online, atendimento 24 horas, o plantão, na verdade, 24 horas é na Noroeste Baterias. Então, qualquer hora do dia ou da noite, sempre estará com um plantão para te atender. Precisando, é só você chamar no WhatsApp, que é 629-8626-8272. Então, precisou de uma bateria? Noroeste Baterias. Artesanato e personalização em resina epóxi você vai encontrar na Resina Colors. Lá você vai encontrar chaveiros, você vai encontrar canetas, porta-copos, porta-retrato, tudo em resina epóxi. E também a Resina Colors está com uma novidade. Eles também estão dando um curso para você se profissionalizar e ter sua renda extra. E você que nos acompanha aqui nos nossos canais, você vai ter um desconto especial com eles também. É só você falar, olha, eu sou inscrito e acompanho tanto o Encontro Esporte Clube ou o Encontro Cast. Então ela vai te dar um desconto especial. O telefone de lá é 62994709147. Você pode entrar em contato nesse WhatsApp que vai ter sempre alguém para te atender. Então, pensando em Resina Colors. Você que é apaixonado em açaí, nós temos o melhor açaí do estado de Goiás para você. É o Açaí do Goiano. Fica localizado ali em Trindade, então você que é de Trindade região, você pode fazer o seu pedido que eles irão levar para você. Com opção de 20 adicionais ainda, então você vai escolher o tamanho do seu copo e dentro desse tamanho do copo que você vai escolher, você pode escolher 20 adicionais. E lá eles também têm o cupuaçu. Cupuaçu é bom, hein? Então você que gosta de açaí e cupuaçu é o do Goiano. O telefone do açaí do Goiano é 62994158346. Pensou em açaí? É açaí do Goiano. Olha, eu tenho um recado muito importante para você. Nós temos um colaborador aqui muito especial no nosso Encontro Cast e no nosso Encontro Esporte Clube. É a Battery Carry. Battery Carry vai ajudar a prolongar a vida útil da sua bateria. A instalação é muito fácil. Você mesmo consegue instalar. E eles também têm uma novidade aqui. Para você que acompanha o nosso canal, você vai ter esse desconto de 23%. E o cupom é esse. É só você colocar lá assim, Encontro Cash. Quando você for adquirir esse produto, então você vai ganhar 23% de desconto. E você que acompanha o nosso Encontro Esporte Clube, você vai colocar assim, Encontro 1010. Quando você for adquirir e inserir esse cupom de desconto, 23% de desconto para você. E também a novidade da Battery Carry você pode ser um revendedor da marca. Então, que tal ter uma renda extra? É só você entrar em contato pelo 62994825125. Eles vão explicar para você detalhadamente como é o produto e como você pode ter essa renda extra também. Então, querendo dar vida longa para a sua bateria, é na Battery Carry. A Ucton Designs é mais um dos nossos colaboradores aqui dos nossos encontros. Então você que está precisando aí de arte final para sua empresa, você que quer construir o seu site do zero, você que quer fazer o tráfego pago da sua empresa, você vai encontrar na Ucton Designs. O telefone deles são 62991535397. Olha, tem profissionais de excelência para te atender a sua empresa e a sua loja. Então é só procurar a Ucton Designs. Pensando em dar um talento aí, cabelo, barba, você que quer fazer um relaxamento, luzes progressivas,
sobrancelha em design, é na Castro Barbearia. Lá você vai encontrar os melhores barbeiros aqui da nossa região, região noroeste de Goiânia. Castro Barbearia fica localizada aqui no Jardim Colorado, na Avenida Contorno. Não tem erro, é a avenida principal aqui do Jardim Colorado. Então, o telefone deles para você agendar o seu corte, design, o que você quiser fazer no seu cabelo e barba. O telefone é 629-8499-2162. Você pode chamar eles no WhatsApp, que sempre vai ter um profissional para te atender. 2020 você decide se aposentar da carreira de atleta. Exato. Eu decido, né, me aposentar enquanto atleta profissional e volto ao Brasil e sou convidado para ir num programa de televisão. Sim. Só que eu tenho sempre comigo de ser diferente no sentido de fazer algo que os outros não fazem. Uhum. Então, se era para correr 10, eu corria 11, eu queria algo a mais. Uhum. Sempre gostei de ler. Enquanto outros estavam no Netflix, eu estava lendo. Bom. Enquanto estava no baralho, na sinuca, eu estava sempre fazendo leitura. E foi algo que me trouxe bastante conhecimento até os dias atuais. E nisso, eu vou para um programa televisivo, convidado, porque ele foi buscar uma mídia do meu sogro, e aproveitou que relembrou de mim na época do Goiás, e falou, Dani, vamos lá. Só que ele achou que eu ia como convidado, ia passar um tempo ali, mas o agir de Deus tá aí. E eu trago algumas informações da Europa, porque eu faço o uso da leitura normal diária dos jornais de lá. Eu trago informações que na época Jesus estava praticamente acertado com o Flamengo, então eu dou até uma informação que era séria na altura, contesto algum comentário que ele faz na altura do Goiás Esporte Clube em relação ao momento que ele vivia no Campeonato Brasileiro, e aquilo viraliza, né? Então assim, eles me convidam novamente, convida 2, convida 3, e eu tomo o gosto daquilo, não vendo pelo lado financeiro, mas sim porque eu estava me encontrando e encantando na comunicação. Dentro daquilo ali, 3 meses me desperta a ideia de criar um programa, Placar Esportivo, aos domingos. Sim. Eu, como telespectador, ficava à espera dos gols do Fantástico. E eu falei, olha, por que não anteciparmos os gols do Fantástico, o goiano, povo de Brasília? E aí criei a ideia do programa, só que eu convido esses dois que me convidaram em termos de lealdade e ser grato a eles. Sim. Porque eles me convidaram para o programa dele. Convido para ser sócio, para fazer parte, né? Olha, vamos abrir, o que vocês acham? E durante 3 programas eles estão comigo, só que a televisão é um meio caro e necessita de venda de mídia. Eles não conseguiram vender. Domingo à noite estava difícil para eles saírem da fazenda, dos compromissos deles e irem até o estúdio. E optam por deixar o projeto. E ainda comenta comigo, olha, tem mais um programa pago, né? Se você quiser tocar, toca. Se não, encerra, beleza. Só que o contrato estava no nome de quem? No meu. Então, assim... Não tinha como você sair. Não. E aí eu tinha só mais um programa, desculpa, pago. E aí eu oro a Deus, peço uma direção, no outro dia eu ligo pro meu sogro. Falo, olha, aconteceu isso. Se você... Não, eu acredito no seu talento. Pode ir. Vai. Eu te dou aí um período para você conseguir vender e se equilibrar. Mas pode contar comigo. Aquilo mais uma injeção de ânimo e motivação, que ele acreditava em mim. O programa, eu não tinha... eu não sabia... como é que eu posso falar? Ser âncora do programa, eu só comentava. Eu precisava de ter um âncora. Eles tinham experiência, eu não tinha. O programa agora seria gerido por mim. Eu nunca... Como que eu vou gerir um programa sendo que eu não tenho experiência? Mas ele acreditou em mim. Meu sogro acreditou que eu era capaz. Então eu tinha que ser grato a esse voto de confiança. Muita dificuldade. Se não tivesse na dor, não estava bom. Um programa que a gente foi aprendendo. Deus foi me conectando com várias pessoas. Hoje o projeto desse programa já está indo para o 3º ano seguido. Que top, um programa que começou a ser aos domingos. Recebe um convite para ser diário. Em março de 2022. Isso já é um convite da emissora, da própria emissora. Um convite da própria emissora, que nos proporciona, devido à qualidade empregada no programa, a ser diário. No lugar daquele programa que eu fui convidado, lá atrás. E nós aceitamos o desafio. E aquele programa não existe mais? Foi para outra emissora. Tá. Deixa essa emissora e continua em outra emissora. E nós já estamos há 1 ano diário, começou em março de 22, o projeto diário.
é outro desafio. Tô cada vez mais aprendendo, Uhum. me encantando, me encontrando e conectando com pessoas de um projeto que começou pequeno lá atrás, hoje ele está ganhando forma, ganhando autoridade, e o maior desejo nosso é informar com qualidade, Top, cara. é ser assertivo e Sim. profissional. Sim. E eu tenho desses predicados que eu passo para nossa equipe. Nós temos que ter assertividade e profissionalismo. Não vamos abrir mão desses predicados. Pro pessoal que quer te acompanhar lá, qual que é o programa? É o programa Placar Esportivo, tem o Instagram, @programa Placar Esportivo, e o meu também, @dediasdanilo. O programa é diário, é de segunda a sexta às 18 horas, passa na emissora Rede Fonte TV Uhum. e também é transmitido no canal do YouTube do programa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse programa seu lá, ele é mais pro estado de Goiás mesmo pra subir o estado ou é no Brasil, pro Brasil inteiro? Do mundo, Do mundo. do mundo. Traz Eu, notícia do mundo inteiro. do mundo inteiro. Eu não Aham. falo só de futebol. Aham, sim. A essência do esporte. Aham, Nós falamos de Fórmula 1, NBA, aham. croquet, NHL. Croquet é difícil, hein? E é um esporte interessante. Depois você lê sobre. Aham. Interessante. E tem particularidades desse esporte Aham. que, em termos psicológicos, é super interessante. Depois você Aham. vai ter essa curiosidade Não, que eu não, tive. Eu vou. Falamos de NHL, NBA, futebol. Se calhar o futebol é o que a gente menos conteúdo traz. Aham. Mesmo sabendo que é a essência do esporte no Brasil e do brasileiro. Mas por ter essa versatilidade de esportes, a gente consegue captar vários públicos Bacana. diferentes. Hoje o programa ele passa para 48 cidades do nosso município do estado de Goiás, passa para todo o entorno e Distrito Federal, capital. Que bom. Então, assim, hoje nós temos um alcance bom, conseguimos trazer gols da Europa, tênis, do que acontece no mundo do esporte. Então, hoje é um programa muito informativo que você recebe e eu tenho um lema comigo: como que eu vou dar algo sem ter? O Verdade. que eu gostaria de assistir se eu estivesse Verdade. vendo o nosso programa? Verdade. Então, a gente prepara Sim. com esses predicados. Sim. Pra gente se encerrar aqui, eu quero que você fale pra mim duas situações. Aquilo que mais te marcou na sua carreira de futebol e aquela que te mais decepcionou. Uma decepção maior foi essa desse clube ter visto em mim por ter uma folha salarial a mais e ter jogado a culpa toda e me demitido. Foi uma decepção muito grande. Eu me Lá te senti machucou. machucou, eu me senti frustrado, eu senti ferido, Uhum. muito ferido, porque eu estava dedicando ao clube. Uhum. Eu estava indo bem assim nos treinos, eu me sentindo me feriu bastante aquela demissão. A forma como me lidaram, enfim, foi algo que me deixou decepcionado. Mas algo que me deixou extremamente feliz foi o agir de Deus em cada situação, de que Ele preparou tudo e eu vivi momentos inimagináveis. Eu joguei contra jogadores que eu vi em videogame, visitei países que eu jamais imaginei visitar, tive jogos em estádios míticos, conheci e conectei pessoas de países diferentes. Através de uma bola de futebol, saí da cidade de Séries, eu conheci 23 países diferentes, pessoas, amigos de nacionalidades. Vivi momentos únicos dentro de estádios. Então, assim, acho que eu pontuar um evento só é pouco. Para tudo isso, sofri, chorei, alegrei, fiz alegria, fui alegre. Então, esses momentos que o futebol me trouxe. E hoje tá inserido no meio do esporte é porque lá atrás começou, né? Desde os 6 anos. A essência do esporte, da comunicação, da vida, do cheiro do esporte tá em mim. Então, acho que foi muito bacana o que eu vivi. Bom, e a família? Tudo pra mim. Meu pai, minha mãe, minhas avós, minha esposa, meus meninos. Então, assim, tem uma série de pessoas, meu Você tem quantos sogro. filhos? Tenho 2, Dois. Davi e a Valentina. Que bom, hein, Davi cara? hoje com 9 e a Valentina com 4. Que bom, hein, cara? Que Sim. bom. Cara, bate-papo aqui. Dava pra gente fazer mais 1 hora de podcast fácil Dá. aqui. O homem tem compromisso também, né? Correria. Senão fica extenso pro pessoal ver em casa, né? Tem os gols do Cacilhas que eu fiz. Ó, tem história aí, mas me convida depois pro próximo, hein? Cacilhas? O goleiro de Você fez seleção gol nele? espanhola. Fiz 2 ainda. Ó, que é isso, hein, cara? Calma, e tem o agir de Deus antes dos gols ainda. Não tem só. O De cara titular eu vou pro banco. Como é que você me explica isso? E eu entro e faço 2 gols. Muita história, né, Não, cara? Muita tem, história. ó, isso aqui é uns 10 minutos só do Cacilhas pra me te contar, mas foi muito legal. Cara, eu quero te agradecer mesmo, cara, de verdade mesmo. Obrigado por ter, eu sei, né, da correria. Quero agradecer o professor Robson, é pastor também, né, por
por ter feito essa ponte aqui para você estar com a gente aqui. E vamos ter mais oportunidade de estar junto mesmo e contar mais história pra gente aí. Vamos. Muito obrigado, cara. Agradeço de verdade quem tá em casa aí, espero que goste um pouco, Sim. né, das nossas histórias. Tudo que eu falei eu vivi, foi verídico, ninguém me contou, eu estive lá. E tem muitas histórias assim, de bastidores mesmo, igual eu tô te falando do Cacilhas, a viagem a Newcastle, como que foi eu estar no palco de uma Premier League. Então assim, O cara não contou isso. o que eu vivi ali, sabe, naquele voo, naquela chegada, eu olhar assim pro céu e agradecer e falar, olha onde eu tô, gente, eu pequenininho, olha onde eu estou. Então, esses bastidores, esses pormenores mesmo, de uma conversa, numa caminhada, eu de titular, e uma caminhada faz com que o treinador mude de ideia, de um sonho que ele teve, e Deus prepara até o sonho para ele. Eu vou pro banco e entro e faço 2 gols no Cacilhas. Então, assim, são algo que se calhar ninguém vê, só vê o jogo jogado, Sim, sim. os gols, a vitória, a derrota. Mas é bacana esses momentos de interação. Obrigado pelo convite, me proporcionou poder contar um pouco da minha história. Espero que voltamos a nos ver. Sim. E agradeço a você de casa que está nos assistindo aí, espero que goste. Obrigado, sucesso no Encontro Esporte. Obrigado, cara. E que tenha muitas pessoas aqui sentadas e tenha energia boa também. Obrigado, cara. Eu só agradeço. O recado que eu sempre vou deixar para as pessoas é que a sua história ela é incrível e inspira pessoas, né? Sempre vai inspirar. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, a sua Amém. casa. E até o próximo encontro. Eu espero que você se divirta muito mesmo com esse encontro aqui, que foi top, hein? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu, tchau.